três das 9 salas do Seminário DOB de Inovação apresentaram resultados de pesquisas e estudos conclusivos de universidades como Exalc-USP, FCAV-Unesp e também da Embrapa. Um desses estudos abordou o atual cenário e trouxe uma perspectiva para o mercado de fertilizantes focado no mercado bioenergético. O nosso cenário ele é extremamente crítico no que diz respeito à origem desse fertilizante que nós consumimos. O Brasil, a cada ano, está aumentando a sua importação de fertilizantes e diminuindo a sua produção nacional, né? E nós sabemos que o fertilizante que nós mais importamos coincide com aquele que é mais demandado, que tem o nutriente que é mais demandado pela cana-de-açúcar, que é o potássio. Porque apesar dele consumir quantidades grandes de potássio, por exemplo, todo esse nutriente fica nos resíduos, né? E por isso ele tem um potencial gigantesco de ser reciclado e transformado novamente em fertilizante. Isso já é feito, né, no setor, né, mas nós entendemos que o aporte tecnológico é fundamental para que, de fato, a gente dependa menos de fertilizantes industrializados nesse caso. Outro aspecto importante neste cenário dos fertilizantes é a mudança no processo de produção de cana-de-açúcar com o fim da queima da palha. E aí é especial para o nitrogênio mineral, né, em que a principal fonte de nitrogênio, as duas principais, o nitrato de amônio e a ureia, tem uma fonte de nitrogênio que é a amônia. E o amônio tende normalmente a estar no estado gasoso, na amônia, né? E essa situação de manejo no campo favorece isso. Isso abre uma janela muito grande de oportunidade para novas tecnologias em fertilizantes que estão assim, que invadiram o mercado brasileiro nos últimos 10 anos, né? E que elas dão alternativa para que esse processo seja minimizado, ou seja, a perda de fertilizante seja minimizada. Tem que ter um gancho ecológico muito interessante que diz respeito à economia circular, ou seja, se eu trato um resíduo e transformo ele num novo produto, né, eu estou evitando que ele se transforme num passivo agrícola e que ele traga para o setor um aspecto muito importante nessas questões ambientais, que é a pegada de carbono, que tem o setor envolve, que é na área de energia, envolve muito isso. Então isso também tem uma derivação muito interessante, ou seja, praticamente todo o potássio que é consumido pelo setor da sucroalcooleira na forma de fertilizante potássico, cloreto de potássio, em sua maioria, ele vai para o resíduo, até um pouco mais. Então, quer dizer, se eu reciclar tudo, é evidente que eu vou ter que fazer aportes muito menores todo ano. Então, isso diminui o consumo, pode diminuir o consumo de fertilizantes pelo setor. Mas não é fertilizante de potássio. Mas o mais importante é que ao fazer essa reciclagem aumenta a eficiência demais. Porque aquele nutriente que fez uma lavoura, né, produziu lá 100 toneladas por hectare, ele vai voltar e vai estimular a produção de mais uma ou mais, né, lavouras. Então isso é fundamental. Uma pesquisa da Exalc-USP abordou o meio ambiente e sustentabilidade ambiental no agrossistema cana-de-açúcar. Essa questão relacionada à sustentabilidade, no meu ponto de vista, ela é chave, né, para a cadeia da cana-de-açúcar, do biodiesel de soja, de outras matérias-primas e qualquer forma de bioenergia. Sustentabilidade, como vocês sabem, ela é baseada num tripé entre aspectos, né, econômicos, sociais e ambientais. Esse evento está sendo muito pertinente a gente tratar dos aspectos ambientais, os outros são obviamente importantes também, mas a ênfase aqui no ambiental, que tem vários indicadores, né? A sustentabilidade é muito falada, mas a gente precisa de métrica. Como avaliar a sustentabilidade sobre a ótica ambiental? E aí há indicadores, por exemplo, ligados às emissões de gases do efeito estufa, à pegada hídrica, ao sequestro de carbono na planta e no solo, no sistema agrícola, na produção da cana-de-açúcar ou da soja para a produção de biodiesel, na cana para a produção do etanol, é possível, né, sequestrar carbono. O que significa isso? Tirar carbono que está na atmosfera causando o efeito estufa, causando aquecimento global, e introduzi-lo no solo, né, via planta. E também uma série de práticas que podem nos auxiliar nas emissões reduzidas de gases do efeito estufa. Os gases principais são CO2, que é o dióxido de carbono, né? CH4, que é o metano, e N2O, o óxido nitroso. Esses três gases que são muito importantes, do seu ponto de vista de aquecimento global, podem os três serem diretamente
influenciados, impactados pelas atividades de produção dessas formas de biocombustíveis. Então, eu vejo como central esse tipo de discussão e o evento está sendo muito feliz em poder nos dar a oportunidade de tratar isso com os vários colegas. Foram apresentadas também algumas pesquisas do Núcleo de Estudo e Desenvolvimento em Tecnologia e Aplicação da Unesp de Jaboticabal. Bom, então, nossas pesquisas elas estão voltadas aí para controle de pragas, né, plantas daninhas e doenças, tanto na parte de cana-de-açúcar como também em outras grandes culturas, né, outras commodities como a soja, milho e algodão. São pesquisas que têm um grande impacto no meio acadêmico e agrícola, né, no setor industrial. Porque a gente visa aí um melhor controle dessas pragas, visando técnicas eficientes aí de controle, usamos alternativa de controle. O uso de produto biológico, à base de Bacillus thuringiensis, uma bactéria, é associada a diferentes produtos químicos, visando aí um melhor controle de pragas do algodão. Tá? É uma atividade que está crescendo bastante no setor, o uso de produtos biológicos. No setor da cana, eu iria apresentar uma pesquisa que recentemente foi publicada aí, de um orientando de mestrado do professor, que trata aí do controle pré-emergencial e pós-emergencial de plantas daninhas na cana-de-açúcar. A gente utilizou diferentes doses do produto comercial e também diferentes volumes de aplicações, visando melhorar a eficiência de controle dessas plantas. Você acredita que a tendência é investir mais em pesquisas de controle biológico? Se você for perceber aí as perspectivas do uso de produto biológico e controle biológico no Brasil, sim, a tendência aí é crescer ainda mais. Hoje a gente tem cerca de quase 16 milhões de hectares tratados com produtos biológicos. Então a tendência é crescer aí o número de pesquisas, tá? E seria muito interessante sim mais investimento nessa área. Pesquisas apontam que o comportamento do consumidor final poderá ser um desafio para o setor nas próximas décadas. Nós temos desafios importantes, né? Do lado da produção de energia, né? do etanol, a gente tem mudanças significativas aí no perfil tecnológico dos automóveis. A gente ainda não sabe bem para onde que a tecnologia vai, né? Qual vai ser a rota, se é o carro elétrico, o carro híbrido, o carro a célula de energia, né? Tem modificações, mas em paralelo a isso tem as mudanças de comportamento de consumidor que estão acontecendo já nos países desenvolvidos, com relação ao compartilhamento, por exemplo, de automóveis, as pessoas já não terem mais a necessidade de comprar um carro, poder alugar, poder usar um aplicativo, poder usar um Uber. Do lado do açúcar, a gente tem tido mudanças significativas, principalmente nos países desenvolvidos, onde já existem mercados maduros, né, mercados que têm baixo crescimento, e onde está mudando muito a visão em relação ao açúcar. As pessoas já estão querendo olhar o açúcar como um alimento energético, mas um alimento. Então estão buscando mais qualidade, estão valorizando determinados atributos que trazem um desafio para a forma como a gente sempre atuou no mercado, né, de exportação de um produto indiferenciado, a granel, né? Então a gente precisa adotar estratégias diferentes agora para atuar nesse mercado, porque a tendência de crescimento, talvez para os próximos anos, do açúcar, ela não é tão grande. Então é um desafio para o crescimento da indústria por essa vertente.